O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item de número 5, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vós socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos proclamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Vivendo o Evangelho, volume 1. Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito André Luiz. Tira dúvidas. O Espiritismo conduz ao misticismo. Certo ou errado? Errado. A doutrina espírita estrutura-se na fé raciocinada, compreendendo para crer. O Espiritismo alicerça-se no Evangelho. Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita expõe o ensino moral calcado nas lições de Jesus. O Espiritismo é apenas ciência. Certo ou errado? Errado. A doutrina espírita desenvolve experimentações científicas sem renunciar aos aspectos filosóficos e religiosos.
O Espiritismo admite as vidas sucessivas. Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita explica, através da reencarnação, as disparidades no mundo, entendendo assim a justiça e a misericórdia de Deus. O Espiritismo tem por fim a mediunidade. Certo ou errado? Errado. A doutrina espírita sistematiza a disciplina e disciplina o intercâmbio mediúnico, visando ao aprendizado e ao socorro. O Espiritismo assenta-se na prática do bem. Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita faz da caridade instrumento de salvação. O Espiritismo utiliza-se de rituais. Certo ou errado? Errado. O Espiritismo, a doutrina liga a criatura ao Criador sem a intermediação de sacerdotes, imagens ou símbolos. O Espiritismo é o Consolador prometido. Certo ou errado? Certo. A doutrina espírita traz de volta o Evangelho em sua pureza original. Este simples tira-dúvidas é pequena amostra que o Espiritismo cumpre a promessa de Jesus, lecionando e restabelecendo a verdade divina, a fim de que, nos dias de hoje, o conhecimento não seja frio por falta de amor, e o amor não seja cego por falta de conhecimento.